Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sabia que uma hora ou outra acabaria acontecendo. Meus pais acabariam descobrindo que eu e o meu tio andávamos envolvidos. Só que eu nunca imaginei que fossem reagir tão mal. Principalmente o meu pai. Quando cheguei em casa, naquele sábado, depois de ter passado a tarde toda nos braços do tio Nilson, nem em sonho eu imaginava encontrar aquela tempestade me esperando. Eles estavam de um jeito que só olhar para a cara deles já dizia tudo. O pai me fuzilando com o olhar, me perguntando de dedo em riste que história era aquela de eu e o Newton andarmos de safadeza. Foi assim que ele falou. Olha, eu fiquei tão branca na hora que o sangue todo me fugiu da cara. Juro por Deus, eu não consegui abrir a minha boca. Ele insistiu. Que foi, Jéssica? Você não vai responder? O gato comeu tua língua? Eles não quiseram dizer quem tinha contato. Eu ainda tentei negar, só que não teve jeito. Eles já estavam sabendo de tudo. Eu sempre tive uma queda por esse meu tio, irmão da minha mãe. Desde menina, ficava toda boba perto dele e nunca imaginei que ele também sentisse alguma coisa por mim. Foi justamente no dia do meu aniversário de 18 anos que aconteceu. Fizemos uma festinha ali em casa, chamei umas amigas, alguns parentes, e o Newton estava presente. No final da festa, ele se ofereceu para levar as minhas amigas até o terminal, e eu fui junto. Deixamos as meninas esperando o ônibus. Aí ele perguntou se eu não estava afim de dar uma esticadinha em algum lugar. E me levou até um barzinho bem bacana, que tinha música ao vivo. Foi ali que aconteceu o nosso primeiro beijo. E mais do que isso, ele me disse coisas tão bonitas que eu nunca imaginei que um dia ouviria de alguém, muito menos dele. Eu nem acreditei quando ele se aproximou de mim, me fez um carinho e depois encostou sua boca na minha. E dizem que eu tinha sonhado tanto com aquilo. Mas por conta do nosso parentesco, eu nunca imaginei que um dia pudesse acontecer. Foi simplesmente um beijo que não saiu mais da minha memória. Depois do beijo, eu confessei que já era apaixonada por ele fazia tempo. E para minha alegria, ele também confessou. Sabe que eu também sinto uma coisa muito especial por você? Só que imagina, ser filha da minha irmã, eu nunca pensei que a gente pudesse... Aliás, você já pensou no rolo que pode dar se ficarem sabendo que a gente tá aqui, nós dois juntos, e se beijando ainda por cima? Não quero nem pensar. Quer saber? Eu só quero aproveitar. Foi desse dia em diante que eu passei a chamá-lo simplesmente pelo nome. Parei de chamá-lo de tio. Era só Newton. Em casa, minha mãe inclusive reparou nesse detalhe e me chamou a atenção. Que falta de respeito é essa com o Newton, Jéssica? Não chama mais ele de tio? Ah, se ela imaginasse. Ah, se ela soubesse. O fato é que a paixão explodiu em nós como um vendaval. Nos tomou por inteiro. De um modo que eu não sei nem como conseguir disfarçar quando estávamos próximos e com mais alguém ali do lado. Sabe o que é você estar perto da pessoa? Querer abraçar, beijar e não poder. Mesmo assim, sempre inventávamos um pretexto para tocarmos um beijo. Pelo menos um beijo, enquanto ninguém estivesse vendo, ou um toque de mãos. Alguma coisa a gente sempre aprontava. Chegamos a conversar algumas vezes sobre a possibilidade de contarmos tudo para os meus pais.
Só que tínhamos medo. Até porque sabíamos de antemão que eles não iam aceitar. Meu pai principalmente. Deus me livre se ele ficasse sabendo. Era bem capaz de brigar com o Nilton. No fim, não adiantou o nosso cuidado. Porque o nosso romance veio à tona. Ninguém sabia. Mas alguém deve ter nos visto juntos e foi lá nos entregar de bandeja. Fazia 6 meses que estávamos nos encontrando assim às escondidas, quando tudo veio à tona. Foi um momento muito tenso. Meu pai me obrigou a parar com aquela safadeza, porque na opinião dele era safadeza o que a gente fazia. Safadeza só para ele, claro. Na cabeça do meu pai, o Nilton estava se aproveitando de mim, como se eu fosse uma menininha indefesa. Olha só, eu é que sei as coisas que fui obrigado a ouvir. No fim, ele ainda falou que ia até a casa da minha avó conversar com o Nilton, que aquela história não iria ficar daquele jeito. Eu até tentei ligar para o Nilton para avisar, pedir que ele ficasse preparado, só que o celular só dava desligado. Meu pai nem bem terminou de falar comigo e já pegou o carro para ir lá conversar com o Nilton. Depois eu soube que deu uma confusão tão grande. Se não fosse a minha avó, os dois teriam até trocado socos. Imagine, ninguém entendia o motivo daquela desavença. Pelo menos não, até saberem de tudo, né? Na verdade, ninguém estava se aproveitando de ninguém. Se estávamos juntos, era uma coisa de comum acordo. Era porque estávamos apaixonados um pelo outro. Meu Deus, será crime esse parentesco, que na verdade não era um parentesco tão próximo assim. Para resumir, deu uma confusão muito grande na família toda. Naturalmente que acabamos nos afastando. Foi um período tão difícil, tão dolorido para mim. Só eu sei a saudade que eu sentia, a falta que ele me fazia. Não era só o coração que doía, era uma dor na alma, no corpo todo, que me fez até cair de cama. Várias vezes tentei conversar com a minha mãe, fazer entender, mas ela também não aceitava. Isso não pode acontecer, Jéssica. O Nilton é teu tio. Vocês têm o mesmo sangue. Eu não quero nem pensar no que o teu pai pode fazer se descobrir que vocês voltaram a se encontrar. Jéssica, minha filha, pelo amor de Deus, tome juízo. Eu tenho até medo do que possa acontecer se o teu pai, o daí nunca vai permitir. Olha, até greve de fome eu fiz. Me recusava a comer, tudo para ver se eles se sensibilizavam com a minha situação. Quem é que consegue controlar a força da paixão? E o fato é que por mais que todo mundo tivesse caído de pau em cima da gente, do Nilton principalmente, mesmo tendo ficado 3 semanas afastados, conversando apenas pelo celular, um dia acabamos ficando juntos de novo. E depois desse dia, voltamos a ficar juntos direto. Mesmo com a ameaça do meu pai, as coisas que a minha mãe falava, sabe, eu não queria nem saber. Eu só queria ficar perto do meu amor. Era tudo que eu queria. Meus pais pensaram que a gente realmente tivesse se afastado. Nunca mais tivesse se visto. Mas em segredo, recomeçamos tudo. O que eu não imaginava era que o pai continuasse de olho em mim. Sabe, na minha cola. Até que um dia aconteceu. Eu estava no carro do Nilton, quando, de repente, olha, eu levei um susto tão grande. Meu pai encostou assim do lado e já chegou querendo brigar. E foi no impulso, até para evitar que os dois saíssem no braço, que acabei inventando aquela mentira. Pai, para com isso, pai.
Para com isso, eu tô grávida. Foi uma coisa que me ocorreu assim, na hora. Sei lá de onde tirei aquilo. Falei que estava grávida e que o filho era do Newton. Sabe quando você fala sem pensar? Quando vi, já tinha falado. O pai ficou tão chocado que ficou me olhando assim, de boca aberta, o olho arregalado. Em vez de brigar com o Newton, diante daquela minha revelação, que era uma mentira, mas ele não sabia, ele me fez sair do carro. Praticamente me arrancou lá de dentro. Entramos no carro dele e seguimos de volta para casa. Eu ainda não sabia o que esperar. Meu pai estava com uma expressão de quem, sabe, tinha tido um choque, Tenho certeza de que se ele pudesse, teria até me batido. Claro que não bateria, sabendo que eu estava esperando um filho. Sustentei a mentira até o fim e ainda acrescentei: a gente se ama, pai. A gente quer ficar junto. E se vocês continuarem proibindo, a gente vai fugir. Vai embora para um lugar bem distante e nunca mais vocês vão ver a gente. É isso que o senhor quer, pai? Minha mãe, ali do lado, desesperada, argumentava, tentava. Mas, Jéssica, como que você pôde engravidar, minha filha? E se essa criança nascer com problema? Resumindo, depois de muita briga, de muitos dias de conversa, eis que marcaram uma reunião de família na casa da minha avó. Eu tremia. E acho que com o Newton não era diferente. Só de olhar para ele, eu já imaginava o quanto estava nervoso. O pai perguntou se mais alguém, além dele e da minha mãe, era contra aquele meu romance com o Newton. Só que ninguém abriu a boca. Dava para ver que estava todo mundo contrariado, mas ninguém abriu a boca. E foi então que o meu pai decretou: bom, nesse caso, já que tem uma criança chegando no mundo, né? Não vai ter outro jeito, a não ser deixar que esses dois fiquem juntos. Mas eu quero te avisar de uma coisa, Newton. Se um dia você maltratar minha filha, ou desrespeitá-la de algum modo, eu te mato. Já está me ouvindo? Eu te mato. Olha, eu nem acreditei. Eles tinham concordado. Com ameaça de morte e tudo, mas tinham concordado. Estavam permitindo que eu e o Newton vivêssemos o nosso amor em paz. Só permitiram por causa da gravidez, eu sei disso. Por isso eu fiquei bem quietinha. Não desmenti. Se ele soubesse que tudo não passava de uma invenção, que eu não estava grávida, coisa nenhuma. Mesmo assim foi um sufoco. Porque a minha mãe queria me acompanhar até o médico para começar o pré-natal. Olha, tive de rebolar para me safar. O único que sabia, naturalmente, era o Newton. Mas aí, ele me convenceu a engravidar de verdade. E com a graça de Deus, no fim, acabou dando tudo certo. Tive de inventar outra mentira depois. Falei que tinha perdido o bebê. Até que acabei engravidando, de fato, da minha primeira filha. Não dizem que os fins justificam os meios? Menti por uma boa causa. Do contrário, quem sabe não estivéssemos juntos até hoje. A chegada da nossa princesinha está prevista para o final do mês que vem. Eu não vejo a hora de tê-la em meus braços. Sabe, nunca imaginei que um dia pudesse ser tão feliz do jeito que estou. E pensa que lá no começo ninguém aceitava. Pelo contrário, foi uma chuva de críticas, de sermões, de agressões.
tive de inventar uma mentira para a gente poder ficar junto. E agora ninguém consegue imaginar um longe do outro. Minha própria mãe, que era contra, chegou a dizer isso, que fomos feitos um pro outro, que nunca vi um casal se dando tão bem. E é verdade. Que culpa tínhamos de ser tio e sobrinha? Nenhuma. O amor não escolhe raça, cor, gênero, credo, parentesco. O amor simplesmente aparece, desperta no coração da gente. E é o coração que decide. E quando o coração decide, não tem jeito, não adianta. Não basta ser contra. Não tem nada que consiga conter a correnteza do amor. E foi assim que aconteceu com a gente. A gente se ama. Sabe, eu já o amava desde antes dele saber. E quando ele falou que também gostava de mim, eu cheguei àquela conclusão imediata. Quer saber de uma coisa? Não importa se é meu tio, não importa se é gente aparente. A única coisa que me importa, na verdade, e disso eu tenho certeza, é que ele é o meu amor, o homem da minha vida.